Para alguém. Hoje você acordou para dar uma palavra para aquele que está em depressão. Hoje você acordou para ministrar cura. Aleluia. Nossa vida tem um propósito aqui na terra, amados. Estamos num reino ao qual é de justiça, alegria e paz. Há um propósito para nós. Há um propósito para Jesus vir a essa terra. Amém? E antes dele veio muitos homens de Deus, como João Batista, que ele disse que era a voz de clamar no deserto. Todos nós temos uma função no corpo. Aleluia. E por muito tempo, amados, eu tenho percebido que algumas coisas têm nos afastado dessa comunhão. E eu queria meditar um pouco nessa manhã sobre a igreja primitiva. E não tem como nós falarmos de avivamento se não olharmos para lá, porque o modelo é lá. Nós não vivemos mais na igreja primitiva mais. Estamos mais para a igreja do Apocalipse, dos últimos dias. Mas a nossa base é a igreja primitiva. Amém? Porque é uma igreja modelo, onde nasceu tudo, onde o fervor começou e continuou. E tem que continuar em nosso meio. Só que da mesma forma que, passado o tempo, muitas pessoas foram perdendo, que Paulo alertava sobre isso, Pedro alertava sobre isso, para nós perseverarmos sobre isso, sobre a palavra, sobre aquilo que nós tínhamos recebido. No dia de hoje também, da mesma forma, nós temos que perseverar naquilo que o Senhor fez, através do seu Espírito, na descida. Amém? Ele concedeu dons aos homens. Ele batizou-nos no Espírito Santo. Nós nascemos de novo, através desse fogo. E nós viemos do fogo e vamos continuar nesse fogo. Nós não precisamos ser crentes artificiais. Nós temos que ser crentes do fogo, que crê na palavra, que age, que não fica só no falar, que não fica só naquilo que está escrito na letra, que mata, mas no Espírito, que pega aquela letra e vivifica. Amém? Aleluia. Vamos lá em Atos 2, amados. Eu queria ler a partir do 37. Diz assim: ao ouvirem, antes de falar, de ler, esse texto fala quando houve a descida do Espírito Santo, todos ficaram embriagados, cheios do Espírito Santo, e aquele povo começou alguns começaram a zombar e dizer que eles estavam embriagados. E Pedro começa, nesse capítulo, a explicar, a pregar, a anunciar que não era isso. E no meio para frente ele começou a anunciar as boas novas de Deus, as boas novas do Espírito, amém? E começou também a explicar o que estava acontecendo. Mas no 37 diz assim: ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados ou aflitos em seu coração. Desejaram saber de Pedro e dos apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, a todos que estão distante, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajavam, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim todos os quantos aceitaram a palavra foram batizados. Naquele mesmo dia, juntaram-se a cerca de 3.000 pessoas, em cerca de 3.000 pessoas. E no 42 fala assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada uma pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a se reunir no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos
participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Amém, amados? Esse texto é tremendo, esse capítulo. Na verdade, é como eu falei no início, é um modelo para nós. No início, aqui no 37, ele fala que quando Pedro começou a discursar tudo aquilo ali, todo aquele acontecimento, explicar para as pessoas, os corações deles começaram a ficar agoniados, ficar aflitos. E queriam entender um pouco mais sobre isso. E perguntaram a Pedro e os apóstolos o que é que estava acontecendo. Queriam mais um pouco de explicação. O que é que estava acontecendo ali, amado? É exatamente o novo nascimento. Algo estava queimando dentro deles. Estavam sem compreender. Queriam uma compreensão que está acontecendo por dentro deles. E eles queriam mais explicação dos apóstolos. Ele queria saber mais. Aí Pedro começa a explicar que eles têm que se arrepender de seus pecados. Quer dizer, o Espírito Santo já estava movendo dentro do coração deles. E Pedro, ungido pela palavra, ele fala: vocês têm que se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de pecados, e receber o dom do Espírito. Amém? Então, quando eles começaram a ter essa intervenção do novo nascimento no seu coração, aquele arder no coração, eles começaram a buscar entender o que estava acontecendo. E isso é o primeiro passo para o novo nascimento. E em seguida, ele fala no 42, que não ficou só por aí, eles começavam a perseverar na doutrina dos apóstolos, ou nos ensinamentos dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Por quê, amados? O texto todo fala eles buscando, mas eles só ficaram na primeira busca. Eles só não ficaram no novo nascimento. Eles buscaram ter uma informação maior de Deus. Quem era Deus? O que é a igreja? O que é ter comunhão? O que é que estava acontecendo com eles? Sabe, amados, o que precisa hoje voltar para nós, essa consciência do buscar a Deus, o arder do coração, de prosseguir, voltar às primeiras práticas, às primeiras obras. Eu não estou mandando você ser uma pessoa que é saudosista, não é isso. Porque Deus tem um maná para cada dia, Deus tem uma provisão para cada dia, Deus tem um mais cada dia. É de degrau a degrau de glória, não é isso que eu estou falando. Mas os princípios sempre vão ser os mesmos. A busca tem que ser constante. Não devemos ser inconstantes, mas constantes. Da mesma forma que nascemos de novo, e aquele fervor veio e queremos buscar mais de Deus, e queremos prosseguir nesse caminhar, queremos estar pregando a palavra, nem até ser um pouco sem entendimento, mas aquele fervor dentro por Deus, que não deve apagar, amados. E o texto fala que é interessante que eles perseveraram na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. O que é o ensinamento dos apóstolos? O que é a doutrina? É exatamente o que Pedro tinha começado pelo Espírito. Amados, tudo aquilo que começa no Espírito e é regado pelo Espírito, há triunfo. Nós temos que sempre nos localizar, amados, porque Paulo fala muito sobre isso, perseverar, sobre você estar sempre constante na obra do Senhor. Na obra do Senhor, não só na obra, mas na obra do Senhor. E o que trazia esse fervor, amados? Creio que três elementos podemos falar aqui que acontecia. Primeiro, o ensinamento da palavra, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, que eu posso juntar a comunhão e o partir do pão como algo, uma coisa só, e as orações. Amém? Porque quando você tem comunhão, você reparte, você senta na mesa. Então, isso fez para que aquele povo naquele início ficasse forte. E todos aqueles exemplos de atos que nós acontecemos do templo, tremer, de milagres, nesse mesmo texto fala que milagres extraordinários começaram a acontecer. Sabe, amados, sem ter tanta força, só no fluir do Espírito. Só o Espírito governando, sem ter que ele está pagando penitência, sem ter que estar subindo a degraus para poder, fisicamente, para poder agradar a Deus. Você está querendo subir montes para estar agradando a Deus? Não, amados. Nós subimos montes, pode até subir montes, orar, jejuar, isso tudo é para nós mesmos.
Porque nós amamos a Deus. Queremos ter comunhão com Ele. Nós queremos que Ele não faça mais nada, Ele já fez. Nós temos que entender o que Ele já fez, só isso. Quando nós nos consagramos, nos jejuamos, nos prostramos diante de Deus, é para que nós entendamos. Não é que Deus venha entender, não. Tudo que nós fazemos no reino, amado, a comunhão um com os outros, que eu quero bater um pouco mais nessa tecla, enfatizar nessa questão, é muito importante, amados. Vivemos um mundo hoje muito individual, de muitas coisas acontecendo, e muitas pessoas solitárias, pessoas milionárias se matando, porque não tem um amigo fiel para confessar algo, porque se ele falar algo para alguém, aí o outro vai dizer, o mundo todo vai ficar sabendo, vai ser até na internet. Nós sabemos disso. Hoje acontece na política, pessoas que aparentemente são confiam naquela que começa a desabafar algo no meio da política em si, e o outro já bota na internet, grava. Enfim, amados, vivemos um momento terrível no mundo, mas Pedro fala que nós temos que nos localizar, sair desse sistema mundano. Que esse sistema mundano não venha abalar a estrutura da igreja, amados. Que esse sistema mundano não venha abalar a nossa fé. Porque tem pessoas que torcem, e eu vou falar agora no contexto de igreja, quando a pessoa é disciplinada, amado, no nosso meio, é porque Deus está amando ela, através de um líder. Ele não está tirando, matando ela, não é leprosa não. Ela é uma pessoa que está sendo corrigida por Deus. Deram uma pessoa mundana a ser corrigida por Deus. Graças a Deus nós somos corrigidos por Deus, amados, através de homens. E isso é um amor de Deus. Se a pessoa você ficar à toa, viva a sociedade alternativa, como o camarada cheio do capeta inventou esse negócio, e existe até hoje, você não sabe, isso é uma doutrina, amados. Isso é um ensinamento, você não sabe disso. É uma música, mas ensina. Viva a sociedade alternativa. Quando eu era mais novo, eu gostava tanto de sexo, ali para fazer tudo. Sabe o que é isso, amado? Inspiração satânica. Nós temos um dono. E Ele cuida das nossas vidas. Quando Ele nos corrige é porque está nos amando. Ele não está simplesmente nos jogando fora. Ele quer nos consertar para andarmos mais certo. Só isso. E nós, como posição da igreja, não temos que olhar para as pessoas que estão sendo corrigidas por Deus ou pelo pastor, diretamente ou indiretamente, e achar que nós precisamos ser corrigidos também. E achar que aquela pessoa é tão falha que não é digna de nada. Não é isso, amado. Nós falhamos. Ainda bem que algumas coisas nós somos corrigidos e as pessoas percebem pelo Espírito, ou percebem porque está vendo mesmo. E somos corrigidos. E as coisas que só Deus sabe. E Deus quer nos corrigir, e muitas vezes não queremos escutar. As coisas que estão ocultas. Talvez nós olhamos um para o outro e dizemos, mas rapaz, o camarada fez isso, não acredito no negócio desse não. Mas lá no oculto talvez vocês tenham feito algo pior. Então, amado, temos que torcer um para o outro. Temos que apacentar um ao outro. O papel de apacentar, de estar em comunhão, não é só do pastor, nós sabemos disso. É de todos nós, amado. Nós somos devedores um do outro do amor. A palavra fala sobre isso. O amor é atitude, né? Dizer amor. Amar aqui dentro é muito fácil, amado. Está tudo favorável. Muito favorável. Mas no dia a dia, o negócio é diferente. Se você não usar a fé, usar uma disposição, por mais que você não queira, o amor, ele preenche. Ele vai nos impulsionar a fazer alguma coisa. Ele vai nos inspirar. E avivamento, sem ter uma base no amor, é só zoada, é só alvoroço, é só igrejas cheias de pessoas vazias. Nos avivamentos nós podemos estudar no passado, esse aqui é um dos mais poderosos, que aconteceu. Mas no tempo mais moderno, de Williams, lá na rua Azusa, John Wesley, todos esses homens, vários outros, o irmão Reagan também, todos nesse período, eles sempre tinham algo comum, amados, comunhão com Deus. E talvez alguns não desejavam ter uma igreja tão grande, mas o que atingia não atingia só a igreja, atingia o mundo, atingia a sociedade.
aquela unção, aquele favor de Deus, aquela graça começava a vir, não só para o povo, mas começava a sair para fora, como chamados para fora. O propósito da igreja, não só se juntar, sim, há um propósito de se juntar para os santos, mas tem um propósito de sair. E esses homens, no passar do tempo, começaram a influenciar a sociedade. E eles perguntaram o que é que está acontecendo. E hoje eu creio, amados, que a igreja está nesse período, nesse avivamento, de influenciarmos pessoas. Não só um avivamento de poder, isso é a causa que nós temos que desejar, amém. Isso vai acontecer por consequência. Mas há um avivamento que vem pelo amor, que esse é o que sustenta. Esse é que vai trazer uma base, uma rocha em meio à igreja. Porque, amados, o que está acontecendo muitas vezes, pessoas estão sendo dadas nos dons, milagres, curas, mas são pessoas inacessíveis. Pessoas viraram popstar. Eu não estou dizendo que o dom não opera, porque o dom é de Deus. Amém? Mas pessoas que não tem que ter segurança, tem que ter cuidado para falar com ela, até aquele moído, amados. Eu não via isso nos apóstolos, amados. Eu não vi isso em Jesus. Não, mas porque o mundo hoje mudou. Se chegar a esse ponto, amado, está complicado. Eu não estou dizendo que isso não opera, o dom não opera. Opera que o dom é do Espírito, e ele opera. E milagres acontecem, curas acontecem. Coisas extraordinárias vão continuar acontecendo. Mas o maior avivamento que podemos ter, amados, é pessoas salvas e podendo ter acesso, ter comunhão com a outra. Ministros que chegam não podem ter nem falar com ele, amados. Graças a Deus que nosso meio, graças a Deus, não tem isso. Nós temos acesso. Nós podemos ter comunhão com ele. Podemos falar. Mas, amados, virou tão popstar as coisas, assim, tão complicadas, que não está aparecendo mais a igreja, amados, em alguns aspectos. E Deus, pela sua misericórdia, tem alcançado pessoas. Mas sabe, amado, Deus nos chamou para nós sermos popstar, ou ser estrelas. Deus nos chamou para refletir a glória dele. Se eu não sou acessível, eu não sou igual a Jesus. Jesus era acessível pelas prostitutas, pelos publicanos. Ele sentava, e pessoas diziam que ele estava cheio de demônios, cheio de Beelzebub, porque ele sentava com esses homens. Por que eu não posso ter um lugar com um pai de santo, sei lá, um cara que crê em Maomé, em Alá? Por que eu não posso parar para conversar, não posso ter acesso a esses homens? Ele não pode ter acesso a mim, porque eu sou tão santo. O maior santo dessa terra que desceu, encarnou, chama Jesus Cristo. Ele era acessível, e ele é acessível até hoje. Se ele não é acessível até hoje, através das nossas vidas, está errado, amados. No meio da música, no meio dos pregadores, pessoas inacessíveis, tem que marcar. Eu sei que tem pessoas que têm muita ocupação, pastores têm muita ocupação, e às vezes não dá para atender todas as ovelhas. Não estou dizendo isso, amado. Cada um com suas obrigações, e realmente às vezes não dá. Não é isso que estou falando. Mas você sente que as pessoas querem ser um semideuses. E muitas vezes, pela misericórdia de Deus, eles abençoam as pessoas, porque Deus continua sendo Deus, e a sua misericórdia dura para sempre, e o Espírito Santo vai continuar atuando pela sua misericórdia. Mas não é isso que ele quer, não, amado. Ele quer que nós tenhamos comunhão com o outro, quer que nós partimos o pão. Eu sei que quando a igreja cresceu, se multiplicou, algumas pessoas falam, não, mas não tem como a gente fazer todo mundo. Eu sei que às vezes não dá. Às vezes nós conseguimos fazer algumas vezes café da manhã aqui, e é um momento maravilhoso, é um momento leve. Precisamos fazer mais. Talvez entre nós, nas nossas casas. Não estou falando de ser inconveniente estar na casa de ninguém todo tempo e ligar, eu quero ir aí. Não estou falando não, amados. Eu estou falando de nós nos esforçarmos para fazer isso. E não parte de parte no coração, unânimes. É isso que o poder nas escrituras, quando fala sobre esse avivamento lá do início, para mim foi o maior avivamento que aconteceu na terra, na era da igreja, foi lá em Atos 2, porque, amados, dali não ficou por ali. Os homens foram amadurecendo na palavra. Paulo nasceu de novo lá na frente, Pedro foi amadurecendo, errou em alguns pontos. Mas sabe, com o passar do tempo nós começamos a perceber que pessoas ficam tão maduras, que não querem mais sorrir no Espírito, que não querem mais dançar no Espírito, porque isso é coisa para menino. Não querem mais chorar na presença do Senhor, não querem se alegrar mais. Mas isso não é maturidade, não, isso é indiferença. Indiferença. Isso não é maturidade.
Rir no espírito não é para criancinha. E se for, tá bom demais. Temos que ser como criança mesmo. Sabe, amados, essa maturidade não é bíblica. Essa maturidade nos traz prejuízo. Tantas coisas nós temos feito, eu sempre gosto de falar isso, com equilíbrio. Graças a Deus nós temos um templo bom, climatizado, bonito. Graças a Deus por isso, amados. Mas precisamos estar mais bonito ainda por dentro. Esse templo as pessoas vão vir, mas vão vir pessoas artificiais, permanecer, pode até vir artificialmente, mas não vai permanecer para artificiais, porque a palavra e a comunhão vai chamar para perto, vai ver uma vida diferente. Porque sabe, amado, qual a diferença de um lugar como esse? Se não há a comunhão, a unção do Espírito, o mover do Espírito, é qualquer outro clube, qualquer outra palestra. Só é pegar a Bíblia, ler, dar um exemplo motivacional, que a Bíblia está cheia disso, se for quiser trazer. E você começa a falar sobre marketing multinível, que é bênção. Sobre coach. Mas aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para falar coisa do Espírito. Não é errado falar sobre isso, tem os lugares certos. Aqui nós comungamos a mesma fé. Aqui nós partimos o pão. Simplesmente não ensinamos só como a pessoa ganha o pão, mas ensinamos como partir o pão. Partir o pão, há um poder nisso, amado, tão tremendo. Há um poder nisso tão tremendo, que eu vou dar um exemplo muito famoso, dos 5 pães e 2 peixinhos, que falam que era um lanchinho do menino. Pensa no menino arrochado. Porque pense no lanchinho, 5 pães e 2 peixinhos, nem eu. Pense no lanchinho. Aí você pega aquele exemplo aí interessante. Eu vou citar porque nós já conhecemos o texto. Eles chegam para os discípulos, Jesus, vamos dispensar o povo. É muita gente e o povo está com fome. O povo está com fome. O Senhor disse, vê que coisa. O Senhor disse, o que é que vocês têm? Ele poderia dizer, não, peraí, calma aí, peraí. O popstar agora vai se levantar. O cara vai se levantar agora. Olha, carrada de pão aí para o povo comer. Mas ele não fez isso, amado. Pode até ter feito, que ele é Deus, mas não foi isso que ele fez. Esse não é o princípio que o pai dele ensinou a ele. Aí o que ele fez? O que é que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixinhos. Traga. Começa a cortar. O Josué até falou de um modo bem engraçado aqui. Começa a partir. E amados, quando eles começaram a partir o pão, o poder começou a agir. Ele deu graças a Deus, levantou aquilo ali, dividam. E as coisas sobrou pão, sobrou peixe. Sabe, amados, há um poder no partir do pão, há um poder na comunhão, há um poder de estar perto, há um poder de estar torcendo um pelo outro. Sabe que Pedro e Paulo teve um atritozinho, mas nos relatos depois, um torcia pelo outro. Via Paulo mencionando Pedro como homem de Deus, Pedro mencionando Paulo como homem de Deus. Não importa se nós temos atritos, amados, importa o final da coisa. Nós temos que se juntar. A nossa indiferença um com o outro tem que acabar. Nós podemos até bater de frente, isso é normal, ser humano, amados. Mas não temos que ficar por aí, as coisas não se encerram por aí. Não deixa cair o sol sobre a nossa ira. Nós temos que nos esforçar para isso, amado. Muitas vezes é mais difícil esse tipo de comportamento que às vezes crê até para cura. Pessoas creem tanto em cura, amado, mas são pessoas tão, às vezes, desculpa a palavra, estúpidas. Quando vamos falar com elas, pessoas são semideuses, usados por Deus, usado palavra profética, palavra de conhecimento, tudo. Mas quando vamos ter comunhão com a pessoa, às vezes a pessoa é estúpida. Isso não é amor não, amado. Isso é indiferença. É achar que a pessoa é menor do que você. E não tem isso no reino. No reino de Deus, as coisas funcionam diferente. As coisas funcionam. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ganhar, perca. É tudo ao contrário. Quer ficar rico, dê. Quer ter coisas, relacionamento íntimo, um com o outro, primeiro se achegue, comungue,
Se esforce, seja fiel ao seu amigo, seja fiel ao seu irmão. Você não precisa propagar os defeitos deles para todo mundo, que nós temos. Você não precisa propagar tudo aquilo que você acha daquele irmão de negativo. Propaga as coisas boas. Vamos se esforçar para isso, amado. Eu sei que há um problema sério, que isso também é algo mundano, algo do inferno. Igreja não veio para dividir. Eu lembro que o pastor Bud, há muito tempo atrás, uma das conferências de ministros, ouvindo era até fita ainda, ele falava que denominação era irmã de divisão. Denominação e irmã de divisão. Sabe por quê, amados? Nós sabemos, nós temos a denominação, verbo da vida, mas nós pertencemos ao verbo da vida como denominação. Nós pertencemos à igreja de Cristo. A igreja universal, a igreja católica. A Caixa Católica é a igreja universal, mano. Então, quando nós partimos para esse princípio, amados, vamos olhar nosso irmão diferente. Sabe que, tempo atrás eu via esse conflito que às vezes há com algumas igrejas. De pastores, algumas lideranças, alguns membros. Não, minha igreja é assim, lá tem isso, tem aquilo outro. Eu lembro que uma vez, um homem de Deus falou que ia passando e viu a necessidade de um pastor, ele não está conseguindo pagar o seu aluguel. E logo aquele sentimento carnal dele só não disse, não crê. Não crê. Me critica, não crê. Aí acontece isso, vamos fechar a igreja. Não está pagando aluguel, é veaco. Na mesma hora o Espírito Santo falou com ele. Disse, é para isso que eu te chamei? É esse reino para que eu te chamei? Está feito João. O povo não quer receber gente não, Jesus. Desce fogo do céu, mata todo mundo. Sabe a que espírito está... Tu sabe a que espírito tu está servindo? Espírito tu está servindo? É esse mesmo? Não é isso que eu tenho ensinado não. Vai lá e paga o aluguel dele. Amados, quando o irmão... Infelizmente nós ficamos às vezes sabendo que um irmão não pode pagar um aluguel. De repente propagar, dizer que está vendo cara desmantelado. Está vendo que cara que não essa vida toda não poder pagar um aluguel. Essas coisas se levantam, amados, para nos aprovar. Não é nem aprovar o irmão. Para nos provar quem nós somos. Ou egoístas, ou insensíveis, ou indiferentes. Ou filhos de Deus. Aí vamos escolher. Talvez você não tenha o dinheiro na hora. Mas quantas vezes nós fizemos? Eu já vi várias vezes o pastor com outros irmãos aqui reunindo. Irmão, está precisando disso, vamos juntar tal. Isso é para ser comum. Isso não é para olhar para o irmão diferente. Nós sabemos que a fé que nós temos é para nós mesmos. E nós vamos desenvolver. E nós temos que ajudar, amados. Isso é bíblico. Isso acontecia no tempo de Jesus. Aconteceu aqui em Atos. E interessante que algumas pessoas usam aquele texto que fala quando eles colocavam as suas ofertas ao pé dos apóstolos. Tem pessoas que acham que, em algumas interpretações, acham que aquele homem, não, tem que trazer o dinheiro todo para ele, porque ele tem que viver bem, ele tem que se ostentar. Mas não é isso, amado. Quando eles traziam aquelas ofertas ao pé dos apóstolos, é para que eles administrassem e distribuíssem. Sabe o que é o homem andar, amado, pela fé? Você, hoje está muito fácil, mas você ter a comida hoje e amanhã esperar só que Deus faça, ter fé para isso. É isso que eles andavam, amados. Eles não ficavam fazendo campanha de nada não. Eles viviam a fé. Eles viviam na intensidade da fé. Assim como o mestre ensinava, quando faltava, e bateu 2 vezes que eu lembro ou mais, na porta de Jesus, falta. Uma das vezes foi pagar o imposto, e Jesus não tinha. Vai buscar no peixe. A provisão chegou. Alimentar a multidão, 5 pães e 2 peixinhos. O que é que vocês têm? Vamos orar a Deus. E a coisa se multiplicou. Isso é viver pela fé. Eu não estou dizendo que nós temos que agora deixar de trabalhar, deixar de fazer as coisas para viver pela fé. Não é isso, isso é desequilíbrio. E Paulo fala que quem não quer comer, ou quem não quer trabalhar, não coma. Amém? Não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer, amados, que o que nós temos de algo material, que tivermos bem supridos, que nós somos supridos, podemos dividir, podemos compartilhar, podemos ajudar. E quando nós começamos a ajudar aqui, amados, tem tudo em comum, vai se refletir lá fora. Essa força que nós vamos ter aqui dentro vai refletir lá fora. Eu quero ir para lá, eu quero experimentar disso.
Eu quero viver isso. Isso, onde eu vivo, não existe isso. Cada um por si. Só que, amado, infelizmente, alguns princípios bíblicos ímpios estão aplicando no mundo, estão vivendo melhor do que nós. E nós temos que parar com isso, amados. Nós temos que inverter, nós temos que ser mais prudentes que eles. Nós temos que ser mais intensos do que eles. Nós temos que prosseguir nessa fé que foi ensinada. Nós temos que nos esforçar para entendermos que o Evangelho é muito mais que quatro paredes. Que o Evangelho é muito mais que até mesmo milagres. Que o maior milagre que o ser humano pode ter, amado, é nascer de novo. E os milagres, os dons do Espírito atua para chamar a atenção do povo mesmo. Para que há um Deus poderoso que cura nesse lugar. Mas Ele não só cura, mas Ele apacenta. Mas Ele não só apacenta, Ele inspira os filhos deles a compartilhar, a ter comunhão. A ceia do Senhor, amados. Paulo, quando fala, nós entendemos a questão cultural na época de Coríntios, ele repreendendo, porque naquele momento o povo que tinha mais dinheiro fazia aqueles banquetes, comiam, e o povo que moravam longe, quando chegavam não tinha mais nada. E um dos maiores sentidos da ceia, mas é comunhão. É um memorial? É sim, mas é a comunhão. Quando partir do pão, fazer isso em memória de mim. Vamos deixar de ser tão religioso, amado, deixar de ser tão simbólico, tão artificial quando lemos isso, e vamos nos colocar dentro da situação. Vamos nos colocar dentro daquilo que Jesus fala, porque é rema, amados, é revelação, não é simplesmente logos. O logos é importante, mas o rema é que faz agir as nossas vidas, nos erguer, nos entrar dentro. O Evangelho de Cristo é um evangelho prático. Não é simplesmente um evangelho filosófico ou muito intelectual que as pessoas não conseguem entender. Eu fiquei impressionado aqui. É disso Lila pregando. É disso de Lira, Odinho. Um homem entendido, estudado, médico. Mas, amados, mesmo um homem estudado, tanto da Bíblia como na medicina, é uma simplicidade que vem de Deus tão grande, que entra dentro de nós. Isso eu falei até por mim, meu irmão, ficar à noite escutando esse cara. Porque não é simplesmente filosofia, ciência, não. É unção, é graça, é conhecimento, é vivência com o Espírito, é comunhão, é o aprendizagem do dia a dia. Não é o que simplesmente nós lermos um livro ou a própria Bíblia e lermos e aprendemos. Nesse tempo eu creio que, amados, o derramar do Espírito Santo sobre o conhecimento de Deus foi muito intenso. Nós temos que começar a pegar esse conhecimento de Deus e começar a botar em prática. Porque o derramar do Espírito nesses últimos dias, um dos precursores disso, foi o irmão Reagan, que propagou essa palavra revelada, tremenda. E varreu o mundo, amados, sem um homem sair dos Estados Unidos. Isso chegou aqui, chega na África, está chegando em todo lugar. Esse varrer do Espírito pelo conhecimento foi muito forte, continuar sendo forte. Mas chegou o tempo da comunhão, amados. Chegou o tempo também das orações. A oração também é algo que nós podemos frisar como comunhão. Podemos orar juntos, podemos orar para o nosso Pai, ter o diálogo com o nosso Pai. Eu já tive várias experiências orando junto com os irmãos. E, amados, é momentos preciosos, que é marcante. Eu estava lembrando há poucos dias, eu vendo Saulo pregando por aí, em todo lugar, e sendo bem sucedido, e graças a Deus. Onde eu chego, o cara é bom demais, o cara ensina bem, o cara é homem de Deus. Mas eu vi do início, quando nós orávamos lá em casa, a Fernando também, e outros irmãos oravam, amados. E Deus começou a revelar naquela época, o que está acontecendo hoje. É através da comunhão. Torciam um pelo outro. Percebíamos pelo Espírito as coisas. Está faltando um pouco mais isso, amados. Nós temos que se juntar, não para pior, mas para melhor. A palavra fala sobre isso. Vocês estão se juntando para o pior, mas se juntam para o melhor. Temos que compartilhar dons. Nós somos a igreja sadia, mas na palavra. Nós podemos nos reunir, orar intensamente aqui, e fluir do Espírito ser tão grande, que nós vamos ter que entender que o outro está falando, pela comunhão. Mas eu vejo ainda uma dificuldade nisso, amados. Vou ser bem sincero para você. Mas a dificuldade é agir, somente.
A palavra nós temos, a unção nós temos. É o dispor a fazer as coisas, é se levantar, é ter coragem, é ser intrépido, ousado. Eu acho interessante que quando o templo tremeu lá em Atos, que está sendo perseguidos, amados, muitos levando, outros mortos, outros, várias situações se levantaram. E eles se levantaram, amado, unânimes, pedindo ousadia, intrepidez. E ficavam alegres quando levavam a chicotada. Ficavam alegres quando eram presos. Amado, isso é muito intenso. E precisamos chegar a esse nível. Isso é muita intensidade na palavra. Isso é muita intensidade no espírito. O cara está na cadeia. Lá embaixo. Não era nem na cadeia, no calabouço, lá embaixo. Sofrendo. Amarrado. Foi chicoteado. E levantar louvores a Deus. Amados, nós falamos tanto isso, mas temos que viver isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser preso, chicoteado, não é isso que estou falando, não. Mas, está bem, vamos intensificar mais ainda. Mas, com o passar do tempo, a igreja ficou mais gospel, a igreja ficou mais shop center, a igreja ficou mais adornada fisicamente, mas em alguns lugares e algumas situações estão podres por dentro. E esse fluir do Espírito tem sido bloqueado por causa dessa indiferença. Em Isaías fala que com os seus lábios, com seus lábios, vocês me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Quando somos indiferentes com um irmão, sabe, amado, há uma passagem que fala que quando nós estamos em comunhão, não estamos em comunhão com o nosso cônjuge, ou comunhão com o nosso irmão, não é permitido nem dar dízimo, nem oferta. Vê a seriedade disso. E nós somos indiferentes com isso. A comunhão é algo muito importante, amados. O estar junto é muito importante. Não é estar junto só de sentar, não, amados. É de estar conectados. Essa igreja vai crescer muito mais, amados. Mas sabe de uma coisa? Precisamos nos preparar hoje. Porque as pessoas que estão aqui hoje sejam afogueadas. Porque nós, se não for afogueadas, nós vamos chegar no estágio de tanta indiferença que o fluir vai ser limitado. O pastor fala algo interessante. Ele fala: o espaço ideal para o Senhor é o espaço que o Senhor vai operar. Qual o espaço que você quer dar ao Senhor? Que eu quero dar. Que limita muitas vezes o agir na nossa própria vida é nós mesmos. Deus é limitado? É. Mas Deus respeita o livre-arbítrio. Deus é soberano? É. Ele é autossuficiente? É. Mas Ele decidiu ter comunhão comigo e com você. Ele é um Deus de unção, de graça, de poder, mas Ele é Deus de amor. E o amor, amados, é uma atitude a qual Ele próprio mesmo desceu e morreu, encarnou, morreu. E muitas vezes nós, para descermos, para lavar os pés de alguns, simbolizando, queremos fazer tanta força, amados, e não conseguimos, porque o orgulho tem tomado uma forma tão grande, a indiferença, isso tem sufocado aquilo que é o que o Senhor quer para nossas vidas, amados. Intensidade. A nossa vida tem que tremer com a unção do Espírito. Nós temos que fluir muito mais com a unção do Espírito. Nós temos que amar o Senhor muito mais. Nós temos que nos debruçar nesse livro, não olhar simplesmente um livro, mas que essas palavras, esses versículos, essas palavras ungidas, saltem para dentro dos nossos corações e modifique e nos confronte. Porque se não há confronto, amado, não há crescimento. Se nós falarmos em assuntos que simplesmente vai acalentar a nossa alma, amados, vão ficar crentes artificiais.
Pessoas estão morrendo, pessoas estão parecendo de uma palavra de conforto, de um aperto de mão, de um abraço, de você ouvir ela, de você poder dar uma palavra ungida no tempo certo. O preparar da igreja aqui dentro é para isso, amados. Aqui não é para outra coisa. É para preparar, adorarmos a Deus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, quando Deus começa a trazer intervenções divinas. E quando nós estamos expostos à palavra, nós começamos a entender o que é o reino de Deus. E começamos a aprender como fluir com o Espírito. E como fluir com os dons do Espírito. Os dons do Espírito não é só para a igreja local, amado, é para tudo. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para influenciar. Nós não temos que ser influenciados. Nós somos as pessoas que têm que influenciar a sociedade. Nós temos que passar a visão de simplesmente uma igreja rica em que ponto? Pejorativo. Agora eu quero falar. Ser rico, nós entendemos pela palavra ser supridos. Amém? Amém. Mas não precisamos passar uma imagem de soberba para as pessoas. Amém. Tem pessoas que falam em algumas situações que pessoas passam esse tipo de visão. Por isso que isso é uma crítica. Eu não estou dizendo que nós somos assim. Mas tem pessoas que passam essa visão. Isso não é bom, amados. Amém. A simplicidade, você pode estar bem vestido sem ser simples. Não estou falando isso. As pessoas têm um valor diferente lá fora. E muitas vezes é algo do inferno, querendo tirar o foco da igreja. Mas nós somos a coluna, a firmeza da verdade, não da mentira. Nós não disfarçamos as coisas. Nós nos vestimos bem para disfarçar algo. Nós somos a coluna, firmeza da verdade, não da mentira. Não somos forjados. Nós somos autênticos. Então não foge seu dia a dia. Não foge sua vida de comunhão. Não foge sua santidade. Não foge aquilo que você pensa que Deus não está vendo, que Ele está vendo. Porque o pastor é limitado. Nós somos limitados como seres humanos. Mas Deus vê tudo. O mais íntimo. Quem sou eu? Quem é você? No mais íntimo. Qual a intenção? Qual o propósito? Qual a razão? Qual a circunstância de estarmos nesse lugar? De sermos filhos de Deus, de sermos ungidos. Ungidos por um propósito de quê? De enriquecer? De ostentar? Ou de fazer o reino andar? Quando olhamos para esses homens de Deus, nós vimos a intensidade desses homens, amados, alcançar toda a área da sociedade. Pessoas vindo de longe para saber entender o que era isso. Pedro foi na casa de Cornélio, teve uma revelação e foi lá. Nós precisamos ter mais essas coisas, amados. Esse tipo de direcionamento. Temos que desejar. A Bíblia não diz que podemos desejar isso, não temos que desejar. Eu estou dizendo que você tem que ser da mesma forma. Mas temos que desejar o fluir do Espírito. Temos que desejar a comunhão com Deus. Precisamos desejar o fogo. Eu fiz um pequeno vídeo. Eu estava meditando essa semana, eu estava em Arapiraca, sobre no caminho de Emaús. E Deus começou a ministrar para mim a comunhão. O texto fala que depois que Jesus foi crucificado, Ele apareceu para algumas pessoas. E nesse caminho de Emaús, para 2. E ele nesse caminho começou a relatar: o que está acontecendo? E os caras começaram a falar. E falar, e conversando. E quando eles pararam para ter comunhão, sentaram, começaram a partir o pão. Aí eles pensaram, começaram a trazer a memória, a entender. Nosso coração não ardia quando ele começava a falar? Começaram a lembrar, amados, da comunhão. Começaram a lembrar do partir do pão. Isso traz a memória, amado. Quando nós sentamos e temos comunhão, tomamos uma xícara de café para quem gosta, ou um suco, qualquer outra coisa, e começamos a compartilhar, começamos a lembrar que Jesus fazia isso. Começamos a lembrar que os discípulos faziam isso. Começamos a lembrar que começamos a ver: você vê em mim, eu vejo em você, Cristo. Isso traz uma edificação. Isso traz uma grande revolução.
como houve no mundo todo. Amados, mesmo as pessoas que não aceitam Ele, sabem Jesus, conhecem Jesus, a fama de Jesus, mesmo sem aceitar. Sabe por causa disso? Por causa da igreja, amados. Que a igreja não parou. O corpo dele não parou, ele morreu, ressuscitou. Ele não está fisicamente aqui, mas o corpo dele está. E ele só manda os comandos como cabeça: amai-vos uns aos outros, porque vocês vão ser conhecidos por meus discípulos, quando amar uns aos outros. Homens ficaram empolgados quando as coisas que expulsavam demônios, o demônio saía. Coisas maravilhosas acontecendo. Eles não fiquem empolgados com isso. Isso ainda é pequeno comparado ao meu amor, comparado à transformação do meu poder que há no amor. Isso ainda é muito pequeno. Eu não digo nada, mas nós temos que atrair coisas boas para a gente. Temos que estar perto de pessoas cheias do Espírito. Se tiver de viajar, direcionar para ir para São Paulo, África, Estados Unidos, se você tiver condições, vá. Essa influência vai lhe atingir, claro. Mas sabe de uma coisa, amados? Há um poder, uma influência muito maior dentro de você. Nós temos que formar nos nossos irmãos, empolgar nossos irmãos, homens de Deus. Se nós percebermos que nós sabemos o chamado deles, vamos investir no chamado dele. Com dinheiro, com orações, com partir do pão, com palavra. Isso não faz só parte do pastor, isso faz parte de um povo que ama ao Senhor, que ama um ao outro. Temos que apostar um no outro, temos que acreditar. Irmão, o que é que você, a sua área que você gosta de fluir? Temos que conversar mais, amados. Eu gosto de fluir nessa área, então vou te ajudar, cara, no que eu posso fazer. Toma esse livro, olha essa palavra aqui, olha esse vídeo. Vamos orar. E de repente você está orando, de repente Deus dá uma palavra de conhecimento, sabedoria, você começa a ministrar. É isso que tem que funcionar, amados. Não existe outro fogo que não seja assim. É do início, é o modelo, é esse. Nós estamos no período de Apocalipse, tempo dos últimos dias. Mas o nosso modelo é a igreja primitiva. Eu tenho contra ti que abandonasse o primeiro amor. Isso é uma das passagens de Apocalipse para as igrejas. O primeiro amor, amados, eu não estou falando de saudosismo, eu estou falando de essência. Estou falando de fervor. É vibrar com a palavra. Eu lembro que no início, vou olhar aqui para não perder a hora. Eu lembro que no início, aqui eu estava no início, quase no início, e o pastor Tony pregando, e outros ministros pregando, cada palavra que ele falava saltava no meu espírito, com tanta alegria, porque era tudo muito novo para mim também. E aquela comunhão daquele pequeno povo era tão intensa. Eu vi o pastor Betinho pulando com aquele atabaque, não sabia nem tocar direito aquele negócio, e pulando. Eu vi Itamar tocando também panderola, aqueles homens de Deus. Isso me empolgava. E qual é a minha qual é a referência que nós temos hoje? Tem que ser nós, então tem que dar referência para esse povo que está chegando. Tem que estar empolgado, é nós, temos que passar essa empolgação para os outros. Eu fui empolgado para esses homens de Deus, agora eu tenho que empolgar pessoas. Eu tenho que passar esse fervor para as pessoas também. Esse fervor tem que ser contagiante. Não a minha indiferença, mas a unção que há em nós, amados, que despedaça todo o jugo. A comunhão com o Espírito. O Espírito sempre vai nos guiar, amados, a fazer coisas que Ele já determinou na sua palavra. Se não for isso, vem do diabo. Não, porque o Espírito Santo me guiou, irmão, pastor, para eu fofocar da vida do irmão. Então o Espírito não está, o Espírito aí é outro. Não, pastor, mas só para o senhor pegar ele. Meu sentimento é esse. Amados, sabe que tem coisas que nós entendemos pelo Espírito. E muitas vezes nós temos que calar a nossa boca e nos frear. Porque estão levantando muito hoje pessoas contra autoridades. Eu vi Lucas ministrando, achei tremendo. E
tanto na internet como no dia a dia, ninguém tem respeito mais por autoridades. Nem policiais, nem presidente, nem pastores, nem nada mais. Mas isso não cabe a mim, você fazer dessa forma, não. Eles tenham isso, que eles sejam amaldiçoados com essa questão. Por eles mesmos, não é Deus vai amaldiçoar, não. Mas eu e você não. Nós podemos discordar um do outro, amado. Isso é normal, isso é humano. Isso é humano. Mas matar a influência é diabólico. Plantar coisa entre os irmãos para trazer uma imagem diferente do outro irmão, isso é pecaminoso. Isso é lixo. Eu não devo matar a minha influência de ninguém. Sabe que por uma imaturidade, por muito tempo eu já fiz isso. E já fizeram isso comigo também, que eu plantei. E chegou um dia, que não foi o pastor que falou comigo não, foi o próprio Espírito. Ou eu mudava, ou eu morria. E eu, graças a Deus, pelo Espírito, eu pude reconhecer isso. Aleluia. Graças a Deus. E pude alinhar. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Obrigado. É muito fácil, amado, nós levantarmos e dizer críticas contra um homem de Deus ou para contra irmãos e não ajudar. Querer ficar parado olhando e dizer, eu não quero nisso aí não, porque isso aí é muita corrupção. Esse meu evangélico aí, esses pastores aí estão roubando, esse cara aí, eu não quero não. Eu quero estar fora. Isso não é protesto não, isso é influência do diabo. O seu maior protesto é você estar dentro e fazer diferente. Jesus veio para um mundo corrompido. Viveu entre discípulos falhos, que roubou, que negou. E ele nunca voltou atrás. Ele amou até o fim. Quem sou eu, quem é você para achar que tem alguma coisa errada e temos que dizer que está tudo errado e não quero mais servir não, porque está tudo errado. Aleluia. Nós não fomos chamados para isso. Vamos estar para juntar. Se está errado, meu irmão, ore. Se está errado, faça a sua parte. Eu vou fazer a minha parte. Se você tem a oportunidade no dia de subir no púlpito para falar as verdades, não é carapuça não, não é desabafo não. É pelo Espírito, pela palavra. Você fala. Mas não nos levantar, amados, com pessoas que querem matar a influência da igreja. Nós somos igreja também. Pessoas estão se levantando desigrejados. A maior palhaçada, amados. Vou ser bem sincero. Sabe qual é a proposta desses caras se reunir nas casas e estão fazendo uma igreja, estão fazendo um templo lá. É motivação errada. Igreja somos nós. Nós não pertencemos, não somos o templo, a igreja não é isso. Nós somos igreja. Essa é a consciência. Não, eu prefiro estar fora para ver essas coisas. Aí tu vai ver as coisas lá fora. Linda. Estamos aqui para ser ajustados, amados. Estamos aqui para ser limpos pelo Espírito, pela sua palavra. Todos nós precisamos de ajustes. E aqui é o lugar de ajuste. Aqui é o lugar de fluir. Quando ajusta, amados, o carro anda bem. Isso aí. Aleluia. Maravilha, gente. Dio falou algo de vestir uma veste nova, né, pastor? Mas para vir veste nova tem que jogar as vestes velhas fora. Isso aí. Se não jogar as vestes fora, velha, vai botar uma veste nova por cima e podre por baixo. Sepulcro caiado. Jesus batia de frente, amados. Quando vinha a prostituta, ele acolhia. Lavava os pés deles. Quando vinha o publicano, ele comia com eles. Mas quando vinha fariseu, ele batia de frente. Sepulcro caiado. Raça de víbora. Os religiosos, amados, querem abafar a essência do evangelho, que é o poder de Deus. Os religiosos, sabe, eu falo uma vez com o Saulo, eu não acredito, dá para entender nosso desse não. Nós recebemos tanta palavra, amados, ungidas, tremendas, temos o rema. Mas tem uns irmãos, verbo da vida tradicional.
Aqueles bem... Quando tem mover do Espírito, o cara corre. Amados, aqui Espírito nós estamos, amados. Nós começamos a fluir, a coisa começa a pegar o camarada, eu vou embora, porque só está coisa de menino. Menino é você. O fluir do Espírito é a essência de Deus. Você sabe por que Paulo enfrentou tudo aquilo ali? Porque ele tem a alegria de Deus dentro dele. Porque ele é fervoroso. Pessoas traíram ele foi açoitado. Pessoas não queriam nem manter o ministério dele. E umas pessoas pobres na Macedônia se levantaram. Se eu vou bancar. Não precisa ter posse, não precisa ser rico. Você precisa ter um coração grato. Deus faz multiplicar coisas. Deus faz multiplicar coisas. Você não precisa ter fortuna, ser milionário. Você precisa ter a Cristo, a essência. Você precisa andar na essência. Você precisa andar em amor. Quem é amor sempre vai ser suprido. Certa vez um irmão chegou para mim, cara, eu conversei um tempo atrás com o pastor sobre isso também. O que é que está acontecendo, cara? Parece que quando o teu ministério começa a andar, as coisas começam a empancar. Financeiramente começa a parecer dar embaçando. E eu comecei a olhar, Deus, me mostra, eu estou em pecado. O que é que está acontecendo? Isso é para mim, amém? Isso é um testemunho meu. Se eu vou mostrar a você que você não precisa ser padrão, o seu padrão não é aquilo que ensina muitas vezes a você, que não é a Bíblia. O seu padrão, você olha para mim. Eu não precisei mostrar nada para ninguém, eu era rico. Eu não precisei, eu ensinei meus discípulos a ser rico sem ter muitas posses. Ter posse não é pecado, não é errado, isso é bíblico. Para algumas pessoas especificamente. Mas amado, eu não estou dizendo que eu vou viver com um carro como eu estou. Não estou falando isso não. Eu nunca vou ter uma casa, não estou falando isso. Mas eu vivo feliz hoje, mesmo tendo casa ou tendo um carro bom. Eu estou te ensinando, eu estou falando comigo, a viver pela fé, a viver intenso. Mesmo tendo ou não tendo. E as pessoas, rapaz, Deus vai fazer uma coisa muito grande. Deus já fez, meu irmão. Você tem perseverança? Não, Deus vai dar um carro, vai dar uma casa. Vai, mas não é por isso que eu estou alegre, não. Não, Ele vai mudar a tua sorte. Ele vai fazer isso, vai fazer coisa. Amados, há pouco eu conversei com um irmão sobre isso. Esse cara, olha só, deixa eu dizer para tu, baixa o som aí. Se o Senhor não fizer nada disso, eu vou começar do mesmo jeito. Se o Senhor não fizer nada nesse sentido, eu vou continuar da mesma forma. Porque eu não dependo, Deus está me ensinando que eu não dependo disso. Porque eu já caí, amado, nessa besteira na alma. Porque o padrão que às vezes tem ensinado de pessoas errada, um padrão lá em cima, entre aspas, de riqueza, de ser milionário, de ser muito rico, nesse padrão, eu não quero para mim. Eu quero o padrão de Deus. Eu quero o padrão de Jesus. Jesus não ostentava. Jesus estava nos lugares e as coisas aconteciam por causa da graça, por causa da fé. Eu sei que tem pessoas especificamente que são enriquecidas para semear. Eu sei disso, isso é bíblico. Mas sabe, amados, existem pessoas que aprenderam a viver pela fé. Jesus vivia pela fé, mesmo sendo rico. Às vezes a falta batia na porta. Mesmo sendo o Deus de tudo, decidiu nos ensinar como viver. A sua alma era sadia. Se a nossa alma for sadia, nós chegamos muito longe. Se os princípios caem no nosso coração, amados, não tem diabo que nos segure, não tem falta que nos segure, não tem nada que nos segure, porque sempre vai ser intenso. Sabe, amados, vou encerrar com isso, senão não encerro hoje, que hoje eu estou me segurando. Mas o que movia aqueles homens de Deus, como Paulo, gostava muito de Paulo, porque isso marca muito a vida. Porque, amados, era algo, quando nós falamos de Jesus, algumas pessoas falam, não, porque Jesus é Deus. De fato ele é Deus. Mas ele ocultou muitas vezes seus atributos divinos para nos mostrar que temos como viver pela fé. Nosso Deus é um Deus de fé. Quando não tinha nada, existia, ele falava e as coisas aconteciam. Eu quero dizer algo. Quando Paulo
recebeu uma profecia que ele ele ia sofrer por amor ao evangelho, ia acontecer tudo aquilo. Nós sabemos que não era enfermidade, espinho na carne. Ele pediu para que o Senhor afastasse. Ele disse: a minha graça te basta, Paulo. Eu estou te ensinando a viver pela minha graça. Você vai ser mesmo perseguido, você vai ser mesmo açoitado, mas sabe de uma coisa? A minha graça vai te encher, vai te preencher, que os açoites, as marcas que a vida vai te dar, não vai ser maior do que a minha graça. Você vai deixar um testemunho para a igreja lá de Arco Verde, Paulo, que um dia, quando chegar uma perseguição, seja lá qual for, você vai entender, a igreja de Arco Verde vai entender que existiu um homem chamado Paulo, que sofreu pela causa do evangelho e não desfaleceu. Ele combateu o bom combate, correu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Sabe, amado, você quer viver intenso, você quer viver uma aventura, viva a aventura da fé. Viva uma aventura de promiscuidade, não, a da fé. O mundo nos chama todo dia para viver uma vida errada, mas a palavra nos chama para viver uma vida de fé. O mundo te chama para viver uma vida de ostentação, mas a palavra uma vida de humildade, de simplicidade, de suprimento. Todos os dias nós somos tentados a isso, amados. E hoje tem sido mais forte. A aquisição hoje é na mente. Eles não precisam matar, porque mataram muitos e se multiplicaram. Mas a estratégia do diabo hoje é matar você na sua alma. Se você não se vê como tal, você não vai ser como tal. Se você não se vê como igreja, você vai ser mundano. Você vai ser gospel, qualquer outra coisa. Você vai estar sempre enfeitado, mas podre por dentro. Mas a palavra sempre vem no tempo certo, na medida certa, e nos resgata. Ela sempre nos resgata. Ela sempre nos limpa. Temos que amar essa palavra, amados, porque chegou o tempo dos últimos dias, que a aquisição é diferente, é na alma. Eles querem tirar você da igreja. Ele não quer só matar seu corpo, porque eles sabiam que matar o corpo ia para o céu, e ficavam com mártires. Mas hoje eles estão querendo matar você na alma. Há toda uma divulgação diabólica na internet, na televisão, amados. Se afaste disso. Temos que alimentar nossa alma com a palavra. Há muita coisa boa na internet, muitos homens ungidos por Deus, podendo passar o dia inteiro. Mas se quer viver uma vidinha medíocre, não se afogue, fique do jeito que você está. Mas se você quer viver uma vida intensa, e é para todos, se apegue à palavra, se apegue ao Espírito, se apegue à comunhão, se apega àquilo que o Senhor inspirou a homem de Deus a fazer. Se apegue à palavra. Nós somos chamados para ser críticos, amados. Nós somos chamados para ungir pessoas com a alegria que está sobre as nossas vidas. Amém?